A Alemanha, eu falo bastante da Alemanha no livro, cara. O Wall Street Journal fala que é a política energética mais estúpida do mundo, né? A da Alemanha. E tem uns mistérios aí, né? Porque muita gente fala assim, a energia solar é a mais barata que tem. É muito barato você produzir energia solar. A eólica também é um pouco mais cara, mas também não é muito. Mas aí tem um grande mistério que é assim, então por que os países que mais investiram em energia solar, como a Alemanha, estão com um pico de energia, da conta de energia? Né? A energia está muito cara nesses lugares. E daí você começa, eu falo isso no livro, eu tento explicar, né? Na verdade, o problema, a energia solar, de fato, ela é muito barata. Você produz lá, você monta o painel solar e você não precisa fazer mais nada. Está produzindo, beleza. Diferente de, por exemplo, o gás natural. Para cada megawatt que você produz, você tem que queimar mais gás, né? Os economistas chamam de custo marginal, né? Então, o custo marginal do gás é quase igual ao primeiro, para produzir 1 milhão de megawatts é quase igual do que produzir 1. Né? E energia solar não, o custo inicial é alto e depois o custo marginal é muito baixo. Mas o problema é que como você não tem sol o dia todo, você precisa de uma usina de apoio. Né? Ou então, de repente, está muito nublado, está sem sol. Eólica é a mesma coisa, de repente o vento para. Então, além da energia solar, da energia eólica, das usinas e tal, você precisa de uma usina térmica a mais. Então, se antes você só precisava de uma usina térmica, uma usina a gás, a carvão, agora você tem a usina térmica e a solar. Então, meio que dobra o preço, entendeu? É por isso que a Alemanha, por exemplo, está gastando tanto dinheiro e não está se descarbonizando tanto quanto poderia, né? Foi legal até o que aconteceu na Alemanha, assim, eles conseguiram baixar bem a emissão de carbono e tal, mas, cara, se eles tivessem investido em energia nuclear, eles poderiam, o Schellenberger mesmo, a organização dele calculou isso, né? Eles poderiam não só ter zerado totalmente o carbono da energia, como estar exportando energia para os outros países. E por que eu acho que você fala bastante sobre isso, né? Por que a energia nuclear foi por muito tempo não criminalizada, mas acho que principalmente na Alemanha, esses países eles acabaram parando no tempo em termos de energia nuclear e ficaram dependentes da Rússia, de outros lugares. Daí agora, não sei se eles estão correndo atrás que eles perceberam o erro que fizeram. Você pode falar um pouco sobre energia nuclear? Claro, cara, então, muita gente usa... Vamos lá, de volta. Muita gente já criticou os ambientalistas por isso, né? Teve caso nos Estados Unidos de usina que estava pronta, energia nuclear pronta, mas teve muito protesto. Os caras tiveram que converter aquele projeto em energia térmica a carvão. Né? Então, para você ver... Como os resultados não importam. Não, é que isso também foi antes de carbono ser um problema, né? Nos anos 80, quando o pessoal estava preocupado com o esfriamento global e tal. Então, mas é engraçado entender isso, né? Que no começo você tinha nos Estados Unidos uma agência que cuidava tanto de bombas nucleares quanto de energia nuclear. Né? Tanto o uso civil quanto o militar era a mesma agência. E essa agência era ruim de dar informação. Né? Quando você teve lá aquelas grandes explosões, grandes testes lá nos atóis do Pacífico, a agência americana de energia nuclear, ela não transmitia, não era clara, não era transparente, né? Ao falar desses casos todos. E assim surgiu... Tá ligado Stranger Things? Sim. Que tem lá aquele laboratório... De energia nuclear. Meio que surgiu no imaginário americano esse personagem do laboratório... Meio russo, assim. Meio nuclear, que faz umas coisas irresponsáveis e que secretas, assim, entendeu? Meio que se confundiu com ser um cidadão ser contra a energia nuclear, lá no começo, nos anos 60, nos anos 70. Os hippies, tem alguma coisa a ver com isso ou não? Acho que não, cara, mas assim, a ideia de que eles não estão contando a verdade para nós. Surgiu um pouco daí, né? E daí, eu acho que tem um pouco também da ideia do bio, né? Não parece natural. A energia nuclear não tem nada de natural, de artesanal. Você coloca, por exemplo, sustentabilidade, você aí de casa, coloca no Google Images, sustentabilidade. Vai aparecer a bendita mãozinha carregando uma planta. Assim, né? A mãozinha, ou Sim. então pessoas plantando com as próprias mãos. A gente acha que sustentável é uma coisa artesanal, natural, né?
Mas, cara, sustentável é aquilo que produz mais com menos impacto, com menos poluição, usando menos recurso. E se a gente adota esse novo critério para sustentabilidade, a gente começa a ver que, cara, energia nuclear é a mais sustentável que tem. Né? Ela é quase infinita, né? O urânio é uma coisa muito fácil de achar no planeta, e ela emite 0 carbono. E uma coisa que mais me surpreendeu, então, acho que esse debate está sendo superado, né? A gente está... Mas o problema é que, enquanto a energia solar caiu de preço 95% nos últimos anos, foi espetacular assim, o que os empreendedores fizeram, né? A gente foi concorrendo cada vez mais. A energia solar hoje está cada vez mais barata. A energia solar está aumentando de preço, porque tem tanta regulação em cima, tem tanta regulação que os projetos estão cada vez mais caros. E tem casos assim que para você diminuir a possibilidade de vazamento de radiação equivalente à radiação que uma banana possui. Todas as coisas possuem radiações, né? O cara teve que gastar mais milhões de dólares para reformar um projeto, entendeu? Para mudar um projeto de uma usina. De usina nuclear? De usina nuclear. Então, e daí o que eu falo no livro é o seguinte, olha, as usinas nucleares precisam ser menos seguras. Como assim menos seguras? Eu falo, não, claro que elas têm que ser suficientemente seguras, mas não a ponto de serem tão caras, entendeu? Tem uma hora que a gente fala, cara, não precisa ser tão segura. Sim, é a mesma coisa do que você sair na rua com um colete à prova de balas, capacete e tal, sem necessidade. Isso. Estão gastando muito a mais do que precisaria. E uma coisa que me surpreendeu, que eu falei, cara, não acredito nesse dado, e verifiquei várias vezes, assim, antes de publicar, é que mais pessoas morreram, essa você não vai acreditar, velho, mais pessoas morreram na construção de Itaipu do que no acidente nuclear de Chernobyl. Olha só, que ano que foi construída a Itaipu? Nos anos 70, não estou me lembrando agora direito a data, mas foram muitos anos, né? Naquela época, não tinha muita preocupação com segurança no trabalho, né? Como a gente tem hoje. E tem casos que se conta assim, que se a pessoa caía, você estava lá fazendo um alicerce, enchendo de cimento um alicerce de concreto, né? Que depois viraria concreto e tal. Caiu uma pessoa lá dentro, cara... Já era. Joga cimento em cima, entendeu? Então tem galera concretada lá dentro. Oficialmente, morreram 108 pessoas, se não me engano, na construção de Itaipu. Teve 45 mil acidentes de trabalho. Mas as pessoas falam de até 800 mortos, pessoas não contabilizadas são muito mais. Em Chernobyl, morreram 2 funcionários nas explosões, né, quando explodiu o reator. Mais umas 20 e poucas pessoas morreram com a radiação, né? Se derreteram quase com a radiação ali. Dias depois elas estavam a pele caindo, né? Uma desgraça, Sim. Como a gente viu lá na série. E pronto, 30 pessoas. E daí você pensa assim... Parecia que era mais mesmo. E daí você pensa, pô, mas e os casos de câncer? Teve casos de câncer, espalhou a incidência de câncer e tal. Uma agência da ONU foi atrás disso. Ela falou, olha... ela calculou as taxas médias de câncer de tireoide, né, que é o mais afetado por radiação, e ela viu que na Europa você teve, quanto foi mesmo? 5 mil novos casos de câncer de tireoide por causa de Chernobyl. Só que esse câncer ele é muito pouco letal. Ela falou, olha, isso aqui morreram 15 pessoas. Então, chutando para cima, você tem aí 100 mortos por Chernobyl, que é menos do que Itaipu. Claro que tem número para todo lado. A gente fala de 4 mil mortos, mas aí também no outro caso também. Itaipu também se fala de muito mais gente. Se a gente pega fontes oficiais, né, a ONU, o governo brasileiro, mais gente morreu em Itaipu do que em Chernobyl. Não, e sabe que o maior acidente de usina de energia da história do mundo do século XX foi de uma usina hidrelétrica. Na China, se não me engano, foi em 71. Sempre os comunistas. Sempre os comunistas. E daí era uma barragem que os russos ajudaram a fazer, mas teve uma semana de chuvas intensas, essa barragem cedeu e foi arrastando todas as barragens rio abaixo. Você teve, cara, se eu não me engano, 170 mil mortos. Nossa. E como a usina de Chernobyl, ela deixou rastros de radiação, né? Então o pessoal da Suécia, se não me engano, conseguiu detectar a radiação.
Mas nessa da China, ninguém percebeu. Então, só em 2005 que a China revelou documentos mostrando que aquele caso era assim, mas muito pior do que Chernobyl. 170 mil mortos. 170 mil mortos. Eu adoro usina de hidrelétrica. Pô, acho super legal. Sou do Paraná, né? Então, sou muito acostumado e já visitei, já entrei lá em Itaipu. Acho uma tecnologia espetacular. Mas esse fato mostra, na verdade, como a usina nuclear ela é muito mais segura, né? Ela é 40 vezes mais segura que a energia hidrelétrica. Sim, Que já é muito segura. Então. É só para